Olá, tudo bem com você? Como vocês estão? Aqui quem te fala é o apóstolo Pablo Rodrigues, amém? Meu nome é Paulo Benjamin, eu sou ministro da Palavra de Deus. E hoje eu trouxe um assunto para falar ao respeito do jejum. Talvez você tenha se perguntado como faz o jejum, como jejuar, como que eu posso jejuar, como eu devo jejuar. Bom, primeiramente, antes de seguir mais para frente, quero que você se inscreva no canal e que você deixe, amém, um like, que você nos apoie dando um like. Por quê? Porque dessa maneira o YouTube entenderá de que os vídeos estão sendo curtidos, estão sendo olhados, amém? Bom, então se inscreva no canal, é grátis, é gratuito, é só você clicar no botão vermelho e se subscrever no canal. Ative o sininho para que cheguem notificações de novos vídeos. Bom, vamos ao assunto. Primeiramente, tudo que eu quero falar, quero que tenha uma base bíblica, amém? Uma base bíblica na palavra de Deus, amém? Então eu trouxe uma base bíblica para quê? Para te mostrar que nesses dias nós precisamos jejuar, que nesses dias, nesses tempos, jejuaremos, e nas igrejas deve ser ensinado a jejuar, nós devemos ser ensinados a nos preparar em jejum. E você talvez se pergunta, mas aonde que isso diz na palavra de Deus? Eu quero te mostrar aqui em Lucas capítulo 5, desde o verso, amém, 30 ao 35, Jesus, obviamente, estava sendo confrontado pelos fariseus religiosos, amém? E eles vieram e eles falaram assim: "Ô Jesus, por que os seus discípulos, eles comem e bebem, e eles não fazem como faz os discípulos de João Batista, que eles jejuam e oram?" E Jesus respondeu a eles, amém? Jesus disse: "Podes fazer com que os convidados das nupcias jejuem, enquanto o noivo está com eles?" Amém? Depois dizia: "Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, então naqueles dias eles jejuarão." Entende? Então naqueles dias jejuarão. Jesus estava nos ensinando que nesses dias, depois de que Jesus fosse tirado, amém, fosse retirado da terra, amém, depois dele morrer, ressuscitar e subir aos céus, nós jejuaremos. Agora, eu quero te explicar como tu podes jejuar de uma forma certa, de uma forma efetiva, que possa te trazer resultados à tua vida espiritual. Qual é a forma certa de nós jejuar? E vou te contar uma experiência que eu teve jejuando de uma maneira desorganizada. Amém? Bom, basicamente o jejum quer dizer você não comer. Você não come comida, sólidos, você não come. Não é você parar de viver. Claro, existem jejuns onde você não come e não bebe líquidos. Amém? Mas devem ser direcionados pelo Espírito Santo e você deve estar preparado para isso. Agora, jejum quer dizer não comer alimento, mas líquidos você pode beber. Você pode beber água, você pode beber líquidos, porque você não está comendo, você está bebendo líquidos. Entendeu? Então você pode jejuar os dias que você quiser bebendo líquidos. Entende? Pode viver vitaminas, pode viver água, sucos, amém? Porém, você não pode comer. Eu te garanto que se tu jejuar, bebendo líquidos por vários dias, tu vai sentir o peso do jejum, amém? Bom, agora, qual seria a forma certa para eu jejuar? Qual seria a forma certa? Bom, primeiramente, o jejum ele deve estar alinhado com a palavra de Deus.
seu jejum tem que estar alinhado com isso aqui. Eu jejuo alinhado sobre uma palavra que está aqui, escrita aqui. Pode ser na área financeira, pode ser na área espiritual, pode ser na área sentimental, pode ser na libertação, na saúde, pode ser em qualquer área. Tem que estar direcionado a uma palavra. Embaixo dessa palavra, eu vou jejuar, eu vou me consagrar o tempo que for. Sejam dias, horas, amém? Dependendo de você. Bom, agora eu queria te contar como foi a experiência que eu teve jejuando de uma forma desordenada, e daqui a pouco eu vou te explicar, fica aqui, vou te explicar como eu mudei o meu jejum e eu tive muitos resultados muito fortes. De fato, eu comecei a ver cadeirantes andar, vi milagre, vi muitas coisas depois que eu comecei a ordenar o meu jejum. Bom, eu tinha uma forma de jejuar extrema. Eu não comia, vivia pouco líquido e ficava dias, semanas sem comer. Isso eu fiz por muito tempo. Desde meus começos eu jejuei assim porque eu achava que era a forma certa. Ninguém tinha me ensinado, então eu não comia e basicamente só vivia água quando eu tinha sede. Amém? E isso eu fiz por muitos anos. Claro, trouxe resultados para mim, ótimo, sim, trouxe. Porém, chegou certo tempo onde eu estava pregando no Brasil, amém? E eu estava em uma época onde tinha muitas cruzadas juntas, muitos dias de ministração, um dia, 2, 7 dias, 6 dias sem parar. E eu estava debaixo de jejum fazia mais de um mês. Amém? E o que aconteceu? Eu comecei a sofrer fortes dores inguinais. E eu achei que eu estava desgarrado, que eu tinha machucado dentro da minha carne de tanto ministrar. Porque quando tu ministra, tu gasta energia. A unção, o poder de Deus, ele bate na nossa carne. Amém? O que aconteceu? Os dores não sumiram e eu cumpri as minhas agendas e eu viajei de uma cidade para outra no interior. Quando eu cheguei a essa cidade, irmão, eu não conseguia mais caminhar, eu já não conseguia mais parar, digamos assim, a dor foi tão intensa que eu fui correndo para a UPA, amém? Bom, quando eu cheguei lá, eu achava que eu tinha algum problema na vesícula, algum problema nos rins, algum problema. E fizeram todos os exames para mim. Eu fiquei internado por mais de 6 horas, amém? E com soro na veia, tá? E fizeram um monte de exames, deu tudo certo, eu não tinha infecções, não tinha nada. Mas o médico, ele me chamou e ele falou, olha, você tem a glicemia baixa, você tem tudo baixo, tudo você está nos níveis abaixo de onde deveria estar. E isso por causa de que você não está se alimentando. Bom, ele tinha total razão. Eu expliquei para ele que eu era pregador e que nós jejuamos por motivos espirituais. Aí ele falou que eu deveria me controlar e deveria me organizar para não jejuar dessa forma, porque eu poderia contrair uma doença. Amém? Então, desde aí em adiante, eu saí do hospital, do UPA, fui comer um lanche e saí do restaurante, saí da lancheria e fui a pregar esse dia naquela cidade. Eu preguei, foi muita libertação e milagres. Deus se moveu poderosamente, Deus não me deixou. Porém, irmãos, eu passei momentos feios, eu passei mal. Então, eu queria te explicar o que eu fiz para mudar o meu jejum, tá? Eu comecei a me reorganizar a minha vida de jejum e eu vou te contar disso agora. Bom, depois desse incidente, eu comecei a jejuar da certa forma que eu vou te contar agora. E se tu quiseres pegar essas dicas para tu começar a jejuar ou mudar o teu jejum, eu te garanto que vai trazer resultados. Amém?
Então, primeiramente, jejum é parar de comer, é não comer por horas, dias ou o tempo que o Espírito Santo falou para ti ou tu quiseres fazer. Amém? Porém, o jejum deve estar imerso dentro da oração e a leitura da palavra de Deus, a adoração, uma atmosfera de adoração, de busca. Você não pode ficar jejuando e fazendo um monte de outras coisas. Claro, tu tens que trabalhar, não tens outra forma. Vai a trabalhar no jejum, fica no jejum, tá? Um tempo que tu consegue. Deus vai te responder e te honrar sim. Porém, quando tu puderes ficar em teu lar sem sair, tá? Dentro de teu quartinho de oração, no monte, aonde tu fores ficar, fica o maior tempo possível na oração. Eu comecei a reorganizar o meu jejum e eu comecei a fazer assim. Eu apresentava o jejum de manhã, tipo 5 da manhã, 6 da manhã, e eu ficava 3 horas, 4 horas, tá? Em jejum. Agora, nessas 3 horas, 4 horas, eu não saio da oração, da adoração e da palavra. Eu fico imerso dentro dessa atmosfera. Irmão, eu te garanto que se tu fizer dessa forma, tu vais ver os resultados que tu vais ter. Fora, tu não estarás descuidando o templo do Espírito, tu não estarás correndo riscos de ficar doente como eu quase fiquei. Amém? Então, a forma certa de tu jejuar é tu te organizar o tempo que tu vai jejuar com uma palavra direcionada e oração. Não pode jejuar sem oração, tem que estar orando. Amém? Então, por exemplo, tu quiser jejuar 3 horas, tu te organizas, começas o jejum de manhã, de tarde, a hora que tu quiser, mas fica essas 3 horas, 4 horas na presença de Deus, na oração. Bom, como eu estava falando, amém? O seu jejum, o nosso jejum, ele deve ser organizado, tá? Organizado, direcionado, em uma palavra profética, direcionado a seu resultado que tu quiseres, imerso na presença, na oração, adoração, busca a leitura da palavra de Deus, amém? Isso eu te garanto que trazerá sobre teu ministério, sobre tua vida espiritual, resultados grandiosos, irmão. Então, e você não descuidará o seu corpo, tá? Para que jejuamos? Basicamente, eu vou te explicar. Nós jejuamos não para alcançar vitórias, dons, unção. Não, claro que isso traz sobre nós uma unção, claro que isso traz sobre nós autoridade espiritual, sim. Porém, o jejum, o que ele faz conosco é que nós fiquemos sensíveis ao mundo espiritual, sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à sua presença, sensíveis ao ambiente profético, amém? E isso trazerá sobre você uma maior, digamos assim, sensibilidade à presença, ao poder, à manifestação, à voz de Deus, ok? Então, eu te recomendo, se você puder fazer jejum, na semana, pelo menos 2, 3 vezes, faz. Da forma que eu estou te ensinando, tu não estarás descuidando o teu corpo e tu estarás cuidando tua vida espiritual. Amém? Eu deixo um beijo para vocês. Peço de novo que se inscreva no nosso canal, que curta com um like, tá? E estamos postando mais vídeos de ensinos. Que Deus te abençoe.